pensar no que fazer e nós vamos mostrar mais para frente. Outros princípios nutritivos que a gente segue aqui, isso está no Nutrition of the Rabbit, um livro muito bom. Quem estuda em cunicultura seria muito importante aí dar uma lida nesse livro, é sensacional. Agora, como a gente conversou, existem algumas variações, sobretudo a depender do tipo de animal que nós estamos tratando. E aí, existe uma equação que a gente pode começar a estimar. Você fala assim, olha, eu não quero trabalhar com essa exigência, eu estou querendo fazer um negócio mais como é que eu posso dizer, mais particular, para uma espécie anã, para uma espécie gigante, etc. Isso não existe no Brasil, mas pode ser feito. A gente pode começar a trabalhar com uma equação aí que para energia de mantença, dada em energia metabolizável, e a partir desse valor que considera o peso vivo do animal, a gente poderia extrapolar, né, para a energia digestiva, voltar esse dado para a energia digestiva, e depois calcular a proteína digestível também, a partir de uma relação de energia digestiva e proteína digestiva que a gente tem também disponível na literatura e pode ser usada, tá? Raro de acontecer, pouca gente tem usado isso aí, a gente presta atenção na hora de formular, mas isso quase ninguém no mercado, eu estou falando de mercado, não estou falando da universidade, tem usado, quase ninguém. Nós vamos ver que nós temos praticamente 40 linhas de ração de coelho e pouquíssimas vão ter algum cuidado em trazer isso aqui para a gente, tá? Para os clientes. Em relação ao problema de estimador de fibra, eu não sei até, Luiz, em que pé que está essa discussão, mas a legislação obriga no rótulo das rações a apresentar fibra bruta. Mas olha, fibra bruta é um negócio que para herbívoros não funciona, não é um bom estimador, concorda? Isso, para a gente poder trabalhar com segurança em termos de fechar uma dieta com bastante qualidade, etc., a gente tem que trabalhar pelo menos com FDA, que já é um estimador melhor, ele estima lignocelulose, mas é um estimador muito mais seguro de trabalhar, certo? De qualquer forma, no rótulo, eu vou trazer essa discussão, a gente pode trazer isso depois para saber em que pé que está, obrigatoriamente fibra bruta hoje. A gente vai ver se isso mudou alguma coisa. E aqui, vejam bem, enquanto o mercado ainda obriga apenas o uso de fibra bruta, já existem N estimadores melhores do que a fibra bruta que poderiam ser trabalhados. É evidente que, por exemplo, você mandar fazer uma análise de fibra insolúvel e solúvel, a gente fez um levantamento, estou meio por fora dos preços, mas a última vez que a gente levantou estava R$400 a análise, a amostra, então limita realmente um pouco, mas só para a gente pensar que talvez, em termos de nós enquanto técnicos, uma vez que a gente vai pegar para formular, a gente precisaria prestar mais atenção no que os ingredientes que nós estamos usando estão trazendo. Se você pegar a fibra bruta, você vai estimar muito mal, desculpe o termo, mas muito porcamente a fração lignocelulósica do ingrediente de uma dieta, e a gente acaba esquecendo de muitos outros produtos que podem contribuir. A literatura já é bastante clara nesse sentido, de efeitos que outras frações da fibra poderiam trazer de benefício e que não são consideradas. Tá ok? Deixo isso aí como uma provocação para a gente poder pensar um pouco mais a esse respeito. Se pudéssemos ter um pouco mais de cuidado nesse aspecto, a gente conseguiria aproveitar muito mais do que os ingredientes, e aqui são alguns ingredientes fibrosos que a gente vê aí disponível nas dietas para coelhos PET. A gente poderia aproveitar muito mais o que eles têm a oferecer, trabalhar, por exemplo, um nível de fibra solúvel, que eu só conheço uma fábrica hoje que pelo menos considerou o fato de podermos equilibrar os níveis de fibra solúvel na dieta, controlar, às vezes, uma hiperfermentação com mais cuidado e poder adicionar ingredientes como polpa de beterraba, que contribui muito com fibra solúvel, etc., com muito mais segurança. Mas, insisto, a maioria não faz, tá? Mas eu acho que a gente pode caminhar para isso. Outro problema, nós falamos de estimadores isso aqui está tudo relacionado a alguns desafios que a campo a gente vê. Algumas questões também relacionam ao estimador de amido. O amido, quando considerado nas fórmulas, ele é estimado da literatura, tá? A gente pega da literatura aí alguma coisa. Muito raramente uma indústria
vai pegar por conta própria e levar as amostras dos ingredientes que ela está usando naquela matriz nutricional da dieta para poder fazer análise de amido, que também não é muito barata, mas já é bastante corriqueira. Não fazem. E quando fazem, a gente precisa prestar muita atenção a qual estimador que estão usando, porque existem algumas técnicas diferentes de análise de amido e ao comparar uma com a outra pode ser que tenha diferença. Então, quer dizer, são todos vieses e barreiras que nós encontramos no momento de formular, tá? Insisto, nem no rótulo isso aparece, tá ok? Não é obrigatório, mas acho que até por ética, no momento de formular, a gente precisa considerar isso aí, tá? Sobretudo no animal que a gente quer que viva muito, que tem saúde intestinal adequada, tá ok? Em termos de ingredientes, eu não aprofundei em termos de composição dos nutrientes, isso aí tem muitas tabelas que trazem para a gente com muita clareza, mas são os ingredientes que a gente costuma ver aí em dietas, e eu não vou falar que é só em dietas PET, não. A maioria aí também vem para as dietas comerciais, para coelhos de abate. E nós separamos aqui como proteicos, né, farelo de soja disparado, o mais utilizado, os energéticos e alguns fibrosos. E aí eu insisto que polpa de beterraba e feno de alfafa são ingredientes bastante caros para a gente poder trabalhar para uma dieta comercial para coelho de abate ou para o criador de coelho pet. A gente acaba forçando isso ou incluindo mais numa dieta produtor. E aí, inclusive, tem questões de preço, por exemplo, a polpa de beterraba aqui no Brasil, ela é dolarizada, a gente compra em dólar, tá? O dólar a R$4 quando chegou outro dia, eu não sei hoje quanto está, inviabiliza muitas vezes a inclusão do ingrediente desse, certo? É outro limite, outra barreira que nós temos, tá? E eu vou mostrar mais adiante que o farelo de trigo tem uma contribuição importante em dietas de baixo custo, inclusive perigosa, tá? Que é barato, tem um bom preço no Brasil, mas às vezes a inclusão é alta demais e é feita de maneira displicente em dietas de baixo custo. Os ingredientes que a gente usa aqui como energético tem limitação de novo dos níveis de amido, mas ao mesmo tempo é importante a gente trabalhar a ideia dos ingredientes energéticos por conta principalmente da relação, quando a gente for trabalhar com rações extrusadas, da relação amilose e amilopectina que eles têm. Por isso que algumas vezes a gente vai perceber nos rótulos de dietas para coelho pet, para o tutor, por exemplo, um farelo de arroz que tem uma boa relação de amilose e amilopectina facilita um pouco mais a extrusão dessa ração, já que a dieta já tem baixo amido, tá? Então são pontos importantes aí. Nós vamos ver, eu trouxe um esqueminha que mostra os principais ingredientes que a gente vê nas dietas PET, nas dietas comerciais, vocês vão ver onde cada um se enquadra nisso aí. Ainda temos alguns ingredientes, né, vitaminas e minerais, os aminoácidos que a gente usa mais frequentemente e alguns aditivos que nós vamos falar mais para frente também. Eu chamo a atenção do melaço aqui, que causou uma boa impressão no mercado por conta da melhoria da própria palatabilidade, da aceitabilidade, vamos chamar assim, da dieta pelo coelho pet, ou por qualquer coelho. O coelho gosta bastante quando a gente inclui o melaço. Hoje a gente trabalha com mais ou menos 2% de melaço na fórmula e funciona bem. Quando a gente vai trabalhar com dietas peletizadas, por exemplo, ele ajuda, a caramelização do melaço ajuda um pouco na qualidade do pellet também, além de ter questões relacionadas à aceitabilidade, tá? Então, bem genérico aí para vocês, mostrando alguns ingredientes. Aí, esse esqueminha que eu trouxe, vocês vão ver que tem outros tantos, os principais ingredientes que nós encontramos aí em dietas para coelho de estimação. Nós temos alfafa, aveia, trigo, ervilha, pode ser integral, pode ser ou não algum tipo desses ingredientes processados, o arroz, soja, casquinha de soja, que no Brasil nós temos um problema com a estabilidade de fornecimento, ela é sazonal, mas é um ingrediente muito bom para ser utilizado para equilíbrio de fibra, porque não tem amido nenhum, tem a fibra bastante interessante para ser trabalhada num equilíbrio aí de FDA. A polpa de beterraba, que é muito bem aceita no mercado, mas é cara, tá?
E aí vem outros, né? Glúten de trigo, semente de girassol, quer dizer, uma gama maior de ingredientes. E aqui eu estou falando dos macro-ingredientes, ingredientes que vão entrar e vão compor 90% da ração, tá? São esses. Os óleos vegetais, a gente usa óleo de soja basicamente, mas nas dietas que tem um custo maior, a gente agrega valor utilizando outros óleos aí, vegetais, óleo de palma, etc. Nas dietas comerciais, as dietas né, para os coelhos de crescimento, engorda e até os que os criadores estão usando, a gente vê uma gama muito menor de ingredientes e com uma qualidade menor também. Não que o milho seja ruim, farelo de trigo, mas é porque o nível que eles entram na ração é problemático, tá ok? Então, e aqui também tem a casca de arroz, que é uma questão que é um ingrediente muito ruim, riquíssimo em sílica, uma sílica problemática de usar, porque ela pode ferir as velocidades no intestino aí, dependendo do nível que está usando, e é utilizada basicamente para diluir a energia ali, aumentar um pouco o nível de fibra e baratear a dieta. Só que ela é horrível, é bem ruim mesmo. E aí alguns ingredientes que eu chamo a atenção aqui, eu chamei de baixas inclusões, que são ingredientes que eu vou até dar um nome para vocês aqui adiantadamente, ó, Cleno, que a gente usa, e esse termo no mercado a gente chama como se fossem ingredientes que realmente chamam atenção muito mais, né, para aquela ração, que é uma ração natural, tem ingredientes naturais, etc. Muito mais, eu tenho que ser sincero, muito mais do que efetivamente preocupação nutricional, tá? Porque esses ingredientes aqui vão entrar em 5, 10% da dieta, como muito, tá? Então, minha preocupação em termos nutricionais está aqui e minha preocupação em termos mercadológicos está aqui, certo? Isso agrega um valor imenso, aumenta demais a aceitabilidade da ração no mercado e pode ser um diferencial importante. Às vezes é a cara da própria fábrica, né, que está trabalhando. Eles trabalham muito nesse sentido, tá? Clem, tá aí. Aí eu não vou me ater muito a isso, mas sobre alguns desses ingredientes a gente tem algumas limitações de inclusão também. E essa limitação pode ser por alguns fatores. Pode ser questões nutricionais, propriamente dito. Por exemplo, os ingredientes proteicos, eles não têm uma grande limitação, eles são limitados pela própria exigência de proteína, tá? Então não é que exista um problema grave de incluí-los, apenas para não extrapolar a exigência. Os concentrados energéticos têm limitação, principalmente em termos de amido, tá ok? Como a gente já falou. Como diz, os concentrados proteicos praticamente não têm, é mais a limitação da exigência, tá? Alguns subprodutos aqui devem ser controlados em função tanto da qualidade da fibra que está sendo incluída, certo? E aí os ingredientes fibrosos, subprodutos fibrosos, também não vou me ater muito a isso, mas tem algumas limitações, alguns têm questões tecnológicas, incluir muito feno talvez dificulte muito o trabalho de peletização e extrusão da massa que a gente está trabalhando. Outros pode ser por palatabilidade, por exemplo, tá? E aí estão algumas limitações, não vou me ater muito a isso, não, certo? Em termos de aditivos, e esses é um assunto dicotômico, porque muitos aditivos, sobretudo os tecnológicos, são essenciais da gente trabalhar. Alguns aditivos desses melhoram a extrusão, melhoram, como eu disse, a aceitabilidade, palatabilidade. Nós temos antioxidantes, nós temos os aluminosilicatos, anticoxidiantes, muito importantes em termos de qualidade da ração e atendimento de algumas necessidades do coelho, mas muitos deles também